Tradutor, Tinky Winky Revisor, Dark Silo. Na manhã seguinte, Jin-Woo recebeu o telefonema de Yoo Jin-Woo e foi para fora. Ele foi recebido por um grande bongo na frente de sua casa. Bongo aqui é um tipo de van caminhonete, não o instrumento bongo. Qualquer dúvida pesquisei no Google bongo car e vão em imagens. Ponto de interrogação. Ele estava prestes a perguntar quem diabos estava bloqueando a casa de outra pessoa quando a janela do banco do motorista desceu. O dono do rosto sorridente era Yoo Jin-Woo. Young-Ni. Entre. Yoo Jin-Woo deu um tapa na lateral do carro. Quando ouviu que Yoo Jin-Woo estava vindo pessoalmente, Jin-Woo esperava uma Mercedes. Enfim, ele olhou para o carro. Esta era uma van comum. Bem. Ponto era um pouco maior. Você não é da segunda geração Shaibol. Shaibol, https, em.wikipedia.org/wiki/Shaibol, é basicamente um grande conglomerado industrial que é gerido por algum proprietário ou família na Coreia do Sul. Bem, eu senti como que, se tivesse trazido o meu carro, nós seríamos notados um pouco. Então comprei este para usar nos nossos ataques. Jin-Woo não percebeu que o carro estava limpo e brilhante. Ele deve ter comprado muito recentemente. O jovem diligentemente veio buscá-lo de manhã cedo e até comprou um carro novo para não serem notados. Os preparativos de Yoo Jin-Woo foram completos. Suas expectativas sobre esse arranjo eram bem altas. Yoo Jin-Woo confundiu Jin-Woo olhando para o novo carro para outra coisa. Isso não é satisfatório para você, Young-Min. Não, não, é bom. Ele o interrompeu e entrou no banco do passageiro. Nós estamos indo, Young-Min. Animado com o início oficial de seus ataques, Yoo Jin-Woo cantarolou alegremente enquanto dirigia. Depois de algum tempo, eles chegaram a um terreno baldio. Scratch. Young-Min, é isso? Havia 8 caçadores esperando no local prometido. O portal que estava atrás deles era grande o suficiente para um portal de nível. Seus caçadores que aguardavam se aproximaram de Jin-Woo e Yoo Jin-Woo, que saíram do bongo. Nenhum deles era normal. Alguns deles pareciam ter problemas para se mover, outros pareciam pacientes de hospital, enquanto outros até davam a impressão de um alcoólatra. Havia até uma garota menor de idade, que não seria aceita pela associação ou pelas guildas. Ela parecia ser uma estudante do ensino médio. Está tudo bem para trazer essa. Eu fui em frente e recebi alguns conselhos legais. Não há razão legal para que eles não possam se juntar a nós. Só vai ser um grande problema se ela se machucar. Aspas. Jin-Woo assentiu. Assim deve ficar bem, então. Como os únicos que entrariam no portal seriam ele e Yoo Jin-Woo, não haveria chance de ela se machucar. Os caçadores seriam usados para preencher o número mínimo de funcionários para entrar no portal. Os outros caçadores estavam bem conscientes disso. Embora eles tenham suas licenças de caçadores, eles não poderiam trabalhar como caçadores devido a várias razões. Tendo vivido uma vida normal por causa dessas razões, eles estão dispostos a serem recrutados apenas como membros de preenchimento. Yoo Jin-Woo se adiantou. Meu nome é Yoo Jin-Woo. Eu quem serei o líder dessa raid. E essa pessoa é o caçador San Jin-Woo-Nin. Ele é a única outra pessoa que irá entrar na dungeon comigo. O resto de vocês pode apenas esperar perto do portal até voltarmos. Um dos caçadores levantou cautelosamente uma mão. Ele. Então, se esperarmos aqui, você nos pagará 3 milhões. Não havia necessidade de o resto deles caçar. Não era nem necessário que eles entrassem na masmorra. No entanto, eles receberiam 3 milhões por raid. Por apenas preencher o número de funcionários dos registros da associação. Isso era incrível. Mas por causa da grande recompensa por fazer tão pouco, muitos dos caçadores foram cautelosos. Sim, esse é o prometido. Yoo Jin-Woo reuniu força em seus pulmões. Seus olhos ficaram sérios. Existe somente uma condição. Você não deve falar do que vê aqui para ninguém. Existe uma cláusula de não divulgação anexada aos seus contratos.
Ao quebrar esse contrato, você será obrigado a pagar uma multa de 10 vezes o seu pagamento. Os caçadores sussurravam entre si. O que esses dois planejam fazer na masmorra? Eles estavam curiosos, mas não podiam fazer perguntas. Isso fazia parte da cláusula de não divulgação. Nenhuma pergunta sobre o que vai acontecer na masmorra. Fechar colchete. Jinwoo queria ficar em segredo, enquanto Jinwoo queria manter em segredo seu plano de se tornar um Guild Master. Como tal, eles estão totalmente comprometidos em manter o silêncio de seus companheiros de equipe de preenchimento. Em vez de fazer as perguntas da dupla, os caçadores apenas sussurravam entre si sobre a situação. Espere, com apenas 2 pessoas você poderia fazer alguma coisa em um calabouço Rank C. Eles não parecem tão fortes. Se eles fossem bons o suficiente para limpar um portal de Rank C apenas com os 2, por que não trabalhariam para uma grande corporação? Sim, você está certo. Todos estavam desconfiados, mas nenhum deles queria desistir. A razão era óbvia. As condições eram boas demais. Até mesmo Jinwoo tinha aceitado condições semelhantes antes por 2 milhões. Em comparação com o incidente de Wang Danseok, eles decidiram adicionar um adicional de 1 milhão ao contrato para a cláusula de não divulgação. Eles já tiveram bastante tempo explicando tudo. Olhando para a hora, Jinwoo se aproximou de Jinwoo. Nós devemos ir. Aspas. Entendido, Young-ni. Aspas. Jinwoo respondeu educadamente. Em seguida, chamou a atenção de todos com um aplauso. Bem, acho que já explicamos os detalhes. Nós não queremos forçar ninguém a assinar. Existe alguém que queira desistir neste momento? Claro, não havia ninguém que levantasse as mãos. Agora, a dupla poderia entrar no portal. Young-ni, um momento. Aspas. Como se lembrando de algo, Jinwoo correu rapidamente para o bongo. Ele tirou algo do carro e começou a colocá-lo, então lentamente se arrastou na direção de Jinwoo. O que você está vestindo? Foi feito por uma associação de artesãos na Itália. É um conjunto completo de armaduras fortes. Young-ni. Se vai ser apenas 2 pessoas no calabouço, eu deveria me preparar pelo menos. Certo. Jinwoo fez uma careta. Jinwoo parecia um pedaço gigante de metal. Mesmo apenas olhando para ele deu uma sensação de claustrofobia. O que é de errado, Young-ni? Jinwoo se aproximou e desembainhou a espada ao lado de Jinwoo e a deixou cair a seus pés. O que? Jinwoo perdeu o equilíbrio tentando pegar a espada e caiu no chão. Colapso. Jinwoo reteve a raiva que estava formando e falou severamente com o jovem. Eu vou dizer isso uma vez. Tire isso fora. Ponto. Sim, senhor. Jinwoo começou a levantar e depois falou. Young-ni. O que? Você poderia por favor me ajudar? Aspas. Jinwoo suspirou profundamente na mão estendida de Jinwoo. Está tudo bem, Young-ni. Sim, tudo bem. Aspas. No final, eles concordaram que Jinwoo usaria pelo menos o capacete. O jovem entrou no portal com uma expressão satisfeita. Jinwoo seguiu sem palavras. Depois que a dupla entrou no portal, os caçadores se aproximaram um por um e olharam. Um deles falou com preocupação. Eles não inspiraram exatamente a confiança. Sim. Suas palavras quebraram o silêncio dos outros caçadores. Todos eles tinham algo que eles queriam dizer. O que acontece se esses dois apenas chutarem a masmorra? Bem, nós já recebemos o dinheiro. Ainda assim. Espera, quais eram seus nomes de novo? eram. Um homem com um molde de gesso em uma de suas pernas pegou o telefone e procurou pelos empregadores. Jinwoo, San Jinwoo. Os outros caçadores ajudaram o homem a ficar de pé enquanto olhava para o telefone. O que? O líder do raid é um rank D. Os caçadores gemeram com esta notícia. A próxima informação o surpreendeu ainda mais. E o outro está no rank E. Não é perigoso para um rank E entrar em um portal de nível C.
Um rank D e um rank E vão limpar uma masmorra rank C. Isso é possível? Inferno, o líder do raid nem sequer tem experiências anteriores. Por que alguém tão jovem faria isso? Para os outros caçadores, as ações de Jinwoo e YO Jinwoo eram apenas suicídio com etapas extras. Portais rank C. 10 caçadores, com pelo menos metade deles acima de rank C. TSK. Aspas. Um homem de cabelos grisalhos pegou um cigarro e colocou na boca. Eu digo a você, a precipitação é a morte de muitos jovens. Aspas. Uma fumaça branca encheu o ar. Vírgula. Os caçadores ficaram sem palavras. Tendo se sentido como se tivessem ajudando no suicídio de outra pessoa, eles não se sentiam bem. Mesmo que fosse um completo estranho, ninguém queria ver, ou melhor, saber que alguém estava prestes a morrer no portal na frente deles. Não apenas isso, eles se sentiram decepcionados com a ideia de que não seriam pagos pelos 18 ataques restantes. Era lamentável, mas não havia como aqueles dois homens voltarem vivos. Deveríamos chamar a associação? Não? E se formos culpados durante a investigação? Nesse meio tempo, o portal ondulou, e Jinwoo e YO Jinwoo saíram da masmorra. Punch. YO Jinwoo estava respirando vigorosamente. Os rostos dos dois homens estavam cheios de exaustão. Oh! Eles escaparam com segurança. Graças a Deus. Aspas. Os caçadores cumprimentaram a dupla com boas-vindas. Por causa do pouco tempo que eles estiveram no calabouço, os caçadores pensaram que a dupla vagou sem rumo pela entrada e conseguiram fugir. Mas, de repente, as expressões dos caçadores começaram a mudar. Alguém gritou. Oh, o portal! O portal está se fechando. O quê? Todos se voltaram para o portal. Puta merda! E eles levaram o chefe. Como sempre aconteceria quando o chefe era derrubado, o portal estava ondulando e se desfazendo, sinalizando seu fechamento. Enquanto os caçadores abriram suas bocas em surpresa, Jinwoo silenciosamente escapou deles e perguntou para YO Jinwoo. Onde é o próximo? É cerca de 1 hora de carro daqui, Young-ni. Vamos embora. Aspas. Jinwoo e YO Jinwoo entraram no bongo. Os caçadores estavam observando suas costas com expressões estupefatas. Percebendo que os outros caçadores não estavam se movendo, YO Jinwoo gritou para deles. Vamos por favor, caçadores nins. Precisamos cobrir mais 2 portais hoje? As bocas dos outros caçadores se abriram. O caçador de meia-idade, com o cabelo grisalho, nem percebeu que o cigarro caíra da boca aberta. Eles acabaram de esmagar uma masmorra de rank C e já estão querendo fazer outra invasão. Ele não era o único com o pensamento. Todos os outros caçadores estavam pensando em algo semelhante. O que são esses dois? Dia 1. Gruon. A horda de zumbis se aproximou. Young-nin, eles estão aqui. Tudo bem. Jinwoo deslizou suavemente através dos zumbis que se aproximavam. Quando ele passou, as cabeças dos zumbis caíram no chão. Seus números diminuíram rapidamente. Um sobrando. Rar. Gruon. Enquanto Jinwoo esfaqueava o peito com o punhal, o familiar som eletrônico se destacava. Rying. Você subiu de nível. Fechar colchete. Observando pela retaguarda, YO Jinwoo bateu palmas rapidamente. Young-ni. Você parece tão legal. Os núcleos mágicos. Ah, certo. YO Jinwoo rapidamente começa a reunir os núcleos mágicos em sua bolsa. Enquanto isso, Jinwoo não conseguiu continuar ouvindo após a mensagem de aumento de nível. Rying. Você aprendeu Advanced Dagger Proficiency, nível 1. Você aprendeu Vital Stab, LV1. Sprint subiu de nível. Fechar colchete. Proficiência avançada em punhais, alto nível, mais punhal, mais artes habilidade. Tomando uma abordagem de videogame decidi chamá-la de Advanced Dagger Proficiency. Facada vital, ponto de pressão, mais esfaqueamento. Condensado fica facada vital. A expressão de Jinwoo ficou brilhante.
Novas habilidades. Quanto tempo tem sido? Jinwoo imediatamente abriu sua tela de habilidade com alegria. Habilidades passivas, habilidades ativas. Desconhecido LV. Max Sprint LV. 2. Espírito inflexível LV1. Sede de sangue LV. 1. Proficiência avançada com adagas LV1. Stealth LV. 1. Facada vital LV. 1. Tendo usado isso com tanta frequência, a habilidade Sprint subiu para o nível 2. Ele ganhou uma habilidade passiva e uma ativa, proficiência avançada com adagas e facada vital. Sprint, LV2. Habilidade ativa. Custo de mana. 5, mais 1 minuto. Ative para aumentar sua velocidade de movimento em 40%. Fechar colchete. Custa 1 de mana por minuto para manter. Fechar colchete. Sua corrida fortaleceu suas pernas. Fechar colchete. O aumento da velocidade de movimento subiu. A habilidade passou de 30% para 40% de aumento na velocidade de movimento. Mesmo apenas uma melhoria de 10% era enorme. Sprint era sua habilidade mais ousada, afinal. Proficiência avançada com adagas, LV1. Habilidade passiva. Custo de mana. 0. Específico de adaga. Mais 33% de dano com adagas. Fechar colchete. Tendo usado uma adaga por um longo tempo, você é capaz de exercê-la com maior proficiência. Fechar colchete. Dano aumentado ao empunhar uma adaga. Desde então, tem sido uma habilidade específica do punhal. Parece que será menos eficaz usar outras armas agora. Por outro lado, será mais eficaz do que nunca usar um punhal. Mais ainda, ele havia se acostumado a manejar uma adaga, e não parecia que ele trocaria a presa envenenada de casaca por enquanto. Por último, Jinwoo olhou para a outra nova habilidade com interesse. Facada vital, LV1. Habilidade ativa. Custo de mana. 70. Específico de adaga. Esfaqueia os órgãos vitais do inimigo com dano fatal. Fechar colchete. Você aprendeu a atacar efetivamente. Fechar colchete. Essa era uma habilidade específica do punhal. Um jeito de atacar efetivamente. Agora que ele pensou nisso, o ataque final que ele usou em KNTAS e que o ataque final no último zumbi deixaram um sentimento semelhante em sua mão. Poderia um pouco ser descrito como satisfatório. No momento em que ele esfaqueou com a adaga, o sentimento em sua mão lhe disse que a luta havia terminado. Então isso que era a facada vital. Pensar que agora ele seria capaz de usar repetidamente a habilidade que descobrira por acidente. O coração de Jinwoo estava acelerado. Tendo golpeado e esfaqueado sem pensar com a adaga até agora, recebendo uma habilidade ofensiva oficial. Incrível! Aumentei de nível e consegui novas habilidades. Este foi um bom começo. Dia 2. Você subiu de nível. Fechar colchete. Você subiu de nível. Fechar colchete. Com a nova habilidade ofensiva, a velocidade de caça se tornou drasticamente mais rápida. Você subiu de nível. Fechar colchete. Um tiro, uma morte. Toda vez que Jinwoo usa facada vital, uma fera mágica caia. Jinwoo assistiu cada morte com os olhos bem abertos. Onde ele estava escondendo essa habilidade? Apenas qual era o limite das habilidades do Youngmin? Jinwoo não pôde deixar de se surpreender. E ao mesmo tempo, ficou curioso sobre o verdadeiro posto de Jinwoo. Ele derrotou facilmente os caçadores Rank C, então ele era pelo menos Rank B. Apóstrofo. Infelizmente, ele estava muito assustado para perguntar diretamente, então ele apenas resolveu observá-lo de a boca aberta. Nesse meio tempo, Jinwoo descobriu uma falha na caça com sua nova habilidade. Mana insuficiente para usar habilidade. Fechar colchete. Mana insuficiente para usar habilidade. Fechar colchete. Jinwoo está franzindo a testa em aborrecimento. Mais uma vez. Como ele havia feito anteriormente, Jinwoo levou uma poção de mana de seu inventário para preencher sua mana. Havia sido comprada na loja do sistema. O que é isso, Youngmin? Jinwoo perguntou curiosamente.
Sempre que ele passava algum tempo com Jinwoo, Jinwoo experimentava muitas coisas incríveis e maravilhosas. Embora ele tivesse segurado sua língua em respeito até agora, a curiosidade tomou conta dele enquanto ele continuava vendo Jinwoo bebendo esse misterioso líquido azul. Isto. Antes de responder, Jinwoo olhou para a informação da poção de mana. Poção de mana. Raridade. E. Tipo, bebida. Consuma para recuperar 500 MP. Fechar colchete. É uma poção para recuperar mana. Fechar colchete. Você pode manter este item em seu inventário. Fechar colchete. Não pode ser negociado. Fechar colchete. Não pode ser negociado. Eu me pergunto o que acontece se eu tentar. Jinwoo tinha sua própria parcela de curiosidades. Ele entregou uma poção de mana para Jinwoo. No momento em que o jovem a pegou, a garrafa desapareceu no ar. Que magia é essa, Youngmin? Não pode ser negociado. Jinwoo tinha aprendido algo novo. Itens que não podem ser negociados desapareceriam quando fossem colocados nas mãos de outra pessoa. Mas se não tocasse em suas mãos. Jinwoo abriu a loja e comprou outra poção. Desta vez, em vez da poção de mana azul, ele comprou uma poção de cura vermelha. Depois de confirmar a compra, a poção apareceu na mão de Jinwoo. Youngmin. Isso é tão legal. O líquido ficou vermelho. Vendo a poção de mana azul desaparecer de suas próprias mãos e aparentemente reaparecer na mão de Jinwoo como vermelho, Jinwoo achou que estava assistindo algum truque de mágica. No entanto, Jinwoo tinha uma razão para mudar as poções. Eu quero saber se poderia ser usado em outra pessoa. Jinwoo abaixou o corpo de Jinwoo. Abra a boca e incline a cabeça para trás. Aspas. Tipo isso, Youngmin. Assim mesmo, fique parado. Aspas. Jinwoo derramou a poção de cura na boca de Jinwoo. Derrama. Jinwoo ficou surpreso. O que é isso, Youngmin? De repente estou me sentindo energizado. O rosto de Jinwoo estava cheio de exaustão por agir como o garoto da bagagem. Uma vez que a poção tenha sido dada a ele, a luz e a energia retornaram ao rosto do jovem. Jinwoo ficou satisfeito. Então eu posso usar seus efeitos deste jeito. Ele aprendeu outra coisa. A partir de agora, mesmo que não tivessem um curandeiro, Jinwoo seria capaz de curar uma pessoa ferida com esse método. Ele imaginou que seria útil no futuro. Deixe-me saber se você se sentir exausto. A mais de onde isso veio. Este não foi um ato de bondade desnecessária. Se o ajudante de bagagem se tornasse mais lento por causa do cansaço, sua velocidade de caça cairia. Por fim, Jinwoo decidiu pagar o preço da poção de cura contra a taxa de sua caça. No entanto, para Jinwoo, o gesto carregava um grande significado. Youngmin. Vamos embora. Aspas. Jinwoo seguiu Jinwoo, maravilhado com o grande coração de homem. Dia 3. Antes que eu me esqueça. Isto é para você, Youngmin. Aspas. Jinwoo olhou através de sua bolsa e pegou uma caderneta bancária. O que é isso? É a renda do núcleo mágico dos últimos 2 dias, Youngmin. Por que você está dando isso para mim no meio de Deixa pra lá. O par estava mergulhado em uma masmorra cheia de feras mágicas. 600 milhões. Os olhos de Jinwoo se arregalaram depois de olhar dentro da caderneta bancária. Você está dando toda a renda dos núcleos mágicos para mim? Jinwoo assentiu. Claro, Youngmin. Não é como se eu estivesse atacando porque eu preciso do dinheiro. Mais do que isso, você é quem está realmente matando todas as feras mágicas. Certo? Que direito eu tenho de sequer pensar em compartilhar dessa renda? Os olhos do jovem homem brilharam, esperando por algum elogio. Oi! Olha essa criança! Nos últimos dias, Jinwoo sentiu que a atitude de Jinwoo em relação a ele estava mudando. No começo, o jovem o seguiu sem escolha por medo. Agora, parecia um pouco que ele era um Dong-Saeng que realmente respeitava seu Sunbai. Lembrete, Dong-Saeng,
igual a pequeno irmão, utilizável entre pessoas que não são de família, que nem alguém ser seu calouro na faculdade. Sunbai, senhor, e alguém que está em sua profissão por mais tempo que você. Você sabe, é meio que adorável nesse sentido. Jinwoo sorriu amplamente. Eu posso realmente pegar tudo isso, certo? Eu, Jinwoo, alguma vez pareceu alguém que pudesse dizer uma coisa e fazer outra? Youngmin. Jinwoo riu e acenou para a caderneta bancária. Tudo bem, vou pegar isso com gratidão, então. Obrigado, Youngmin. Jinwoo curvou seu corpo em um ângulo de 90 graus. Se alguém estivesse assistindo de longe, não seria capaz de dizer exatamente quem estava dando dinheiro a quem. Enquanto isso, fora da masmorra, os companheiros de equipe da dupla tinham seu próprio jeito de passar o tempo. Quando o líder do ataque Jinwoo e o assistente San Jinwoo entravam no portal, os outros caçadores começavam a pegar algum local aqui e ali e se divertiam. Como esperado, o passatempo mais popular para o grupo era Go Stop. 5 caçadores sentaram-se em círculo, jogando o jogo. Go Stop, jogo de cartas coreano. Qual raid é essa aqui? Vamos ver, nós fizemos 3 no primeiro dia, 2 ontem, e esta é a segunda hoje. Isso torna a 7ª. Está tudo bem para os dois continuarem nesse ritmo. Normalmente, os atacantes tendem a tirar uma semana de descanso depois de um único ataque. Certo? E, não se preocupe com esses caras. Toda vez que eles saem do portal, eles não estão nem suando. Além disso, estamos ganhando 3 milhões por cada vez sem fazer nada. Não estamos em posição de reclamar. É a sua vez. Ah, tudo bem. Jinwoo e Jinwoo não pareciam estar nem um pouco cansados. Eles não sabiam, mas isso era devido ao efeito das poções. Graças a isso, eles passaram pelos 19 ataques que precisavam. Logo, o portal começou a ondular e a dupla apareceu diante dos caçadores que os esperavam. Oi, aí vem o líder. Vamos levantar. Os caçadores começaram a limpar seus pontos. Não esqueçam suas coisas. Acorde os adormecidos. Certifique-se de que você não deixou nada para trás. Os caçadores se moviam com perfeita coordenação. Os caçadores dormindo tão rapidamente se levantavam e se preparavam para se mover. Vamos. Todo mundo estava se acostumando com esse método bizarro de invasão. Escritório da Associação Baeco, nas proximidades. O chefe da 2ª Divisão de Gestão, Annie Sanmi, estava prestes a explodir logo cedo. Deputado Yun. O novo treino de recrutamento é amanhã. O que você quer dizer com não temos um portal reservado para isso? O delegado Yun Ji-seol abaixou a cabeça profundamente. Eu peço desculpas, chefe. Tem havido uma equipe que vem pegando todos os portais de nível C na área antes que pudéssemos colocar as mãos neles. Ponto. O quê? Então apenas gaste mais dinheiro para reservá-lo. A nossa guilda está perdendo dinheiro ou mão de obra. Qual é exatamente o problema? Eu tentei mas... HY. Eu não pedi os seus tentei mas... No grito de Annie Sanmi, a 2ª Divisão de Administração inteira caiu em silêncio, como no enterro. Tem tido já algum tempo desde que Annie Sanmi tinha ficado com essa raiva toda. O que eles pensavam que a guilda Baeco era? Uma das 5 principais guildas da Coreia do Sul. Apropriadamente, seus funcionários deviam ser altamente qualificados. O deputado Yun Ji-seol também era um funcionário orgulhoso que nunca cometera um erro até agora. E pensar que um homem assim não poderia até mesmo reservar um portal para o treinamento de novos recrutas. Este era um erro grave. O chefe Annie Sanmin era o chefe da 2ª Divisão de Gerenciamento, que era a responsável pelo recrutando de novos caçadores e por treiná-los. A 1ª Divisão de Gerenciamento estava encarregada de gerenciar os membros caçadores oficiais da guilda. Apenas dê uma olhada nisso, chefe. Yun Ji-seol mostrou a tela do laptop. Seu filho de uma. Annie Sanmin queria insultar o homem novamente, mas depois que olhou para os números no laptop, ele se engasgou de surpresa. De 250 milhões.
Há alguém que usa 250 milhões para reservar um mero portal Rank C. Annie Sanmin ficou sem palavras. A quantidade máxima de lucro que você poderia ganhar em um portal de nível C era de 200 milhões. Para usar 250 milhões em tal portal era uma total loucura. Sua oferta original era de 70 milhões. Mas quando eu superei-os com 100 milhões, esses bastardos aumentaram sua oferta para 250 milhões. Na guilda Baeco, o máximo padrão para reservar portais de rank C era de 100 milhões. Se fosse verdade, era razoável e um Gisheol se sentir injustiçado. Quem diabos são esses bastardos? Claque claque claque. Os dedos de Annie Sanmin brilhavam no teclado. Os resultados da pesquisa vieram imediatamente na tela. Como Yun Gisheol havia dito, as permissões de invasão para todos os portais de rank C na área estavam sendo compradas a uma velocidade incrível e a um preço irracional. Quem diabos são esses loucos filhos de uma? Esta área estava sob a administração da guilda Baeco. No começo ele pensou que poderia ser outra guilda tentando dificultar as coisas para a sua guilda. Não tem jeito. Não havia nenhuma guilda estúpida o suficiente para começar uma briga com a guilda Baeco. Mesmo as outras 5 maiores guildas teriam que se preparar para uma guerra se fizessem algo assim. Não é uma guilda. Então quem? E por quê? Annie Sanmin engoliu em seco e puxou as informações do grupo. O nome do líder era Yoo Jin-woo. Primeira vez que estou ouvindo sobre ele. O trabalho de Annie Sanmin era investigar novos recrutas em potencial. Como tal, até mesmo um freelancer com a menor quantidade de fama seria conhecido por ele. Mas o nome Yoo Jin-woo era completamente desconhecido para ele. Ok, próximo. Annie Sanmin rolou lentamente pelos membros do grupo, confirmando cada um dos caçadores, um de cada vez. Não havia um que ele reconhecera. Exceto um. Um dos nomes era familiar para ele. San Jin-woo? San Jin-woo. Onde eu ouvi o nome antes? Depois de vasculhar em suas memórias, Annie Sanmin lembrou do incidente da dungeon dupla 2 meses atrás, que se tornou um tema quente entre os envolvidos. A guilda chamada pela associação para ajudar foi a Baeco. Gisheol, você se lembra do incidente da dungeon dupla 2 meses atrás, quando nosso clã foi convocado para a mobilização? Sim, claro. Nós não encontramos um sobrevivente no calabouço e nenhuma fera mágica. Qual era o nome do sobrevivente? Yun Gisheol tinha uma boa cabeça. Ele não poderia ser chamado de gênio, mas sua memória era uma coisa da qual ele se orgulhava. O homem não precisou realizar uma pesquisa ou examinar documentos para responder. Caçador rank E, San Jin-woo. Como eu pensei. Ele se perguntou sobre a possibilidade e chegou a uma conclusão através da intuição. Havia algo aqui. Um bom sentimento apareceu em situações como esta e nunca o fez errar. Annie Sanmin gritou para o resto de sua equipe. Todos aprendem o que estão fazendo e me tragam todas as informações do caçador rank D, Yoo Jin-woo, e do caçador rank E, San Jin-woo. Agora. A velocidade de resposta dos funcionários para essa ordem repentina estava além da imaginação. Eles eram chamados de elites por algum motivo. Um por um, os relatórios apareceram diante de Annie Sanmin. Para ser honesto, não havia nada de especial sobre Yoo Jin-woo. Ele era o segundo filho do presidente da construtora Yujin, Yoo Myung-han, mas além disso, não havia nada de perceptível sobre ele. San Jin-woo era diferente. Então, incluindo o incidente da dungeon dupla, ele esteve envolvido em um total de 3 incidentes diferentes. E saiu de cada um deles ileso. Yun Gisheol adicionou. E também é um caçador rank E. San Jin-woo e Yoo Jin-woo se conheceram durante a primeira raid de Yoo Jin-woo, e eles foram os únicos sobreviventes daquele ataque. E agora, a dupla formou uma equipe e estava limpando de 2 a 3 masmorras por dia. Esta era uma velocidade insondável. Algo sobre isso cheira. O que você acha que eles estão fazendo? Espera, não havia um rumor recente de que o presidente Yoo Myung-han estava fazendo contato com vários caçadores de rank S.
Sim, eu ouvi esse boato. Yoo Jin é o presidente do filho de Yoo Myung-han. Parecia que Yoo Myung-han planejava fazer uma guilda. Esta seria uma informação secreta que abalaria a indústria. E se isso fosse verdade, as ações atuais de Yoo Jin definitivamente estariam relacionadas. Poderia ser. Um pedaço do quebra-cabeça se encaixou na cabeça de Annie Sanmi. Isso faria sentido. Observando as expressões de seu superior mudarem, Ji Seol engoliu em seco. Annie Sanmin falou com uma voz confiante. Este filho da puta é um caçador redespertado. Um caçador redespertado. Os olhos de Ji Seol estavam parecendo faróis. Sim. Um caçador rank E estava pouco acima de uma pessoa comum. Se houve algum acidente, todos seriam contados como mortos. Mas San Jin-woo havia passado por vários incidentes em que seus companheiros de equipe haviam morrido sem ser prejudicado. Claro, ele só poderia ter sorte, uma sorte dos infernos, mas... O terceiro incidente. O incidente em que o Departamento de Vigilância de Caçadores, o caçador Kan Que cometeu assassinato, este foi diferente. Os registros mostraram que um mago Rank C e uma curadora Rank B se uniram para derrotar Kan Que. Não faz sentido. O principal trabalho dos caçadores HSD é lutar contra outros caçadores. A não ser que Kan Que fosse um idiota, ele teria cuidado daquela com maior rank com a menor capacidade de combate, a curadora de Rank B, primeiro. E eles dizem que um caçador mediano rank C da classe mago o impediu de fazer isso. Os caçadores da classe dos magos eram fracos contra os caçadores da classe de lutadores, e entre eles, o pior possível seria contra a classe dos assassinos. Talvez Kan Que tenha ignorado arrogantemente a presença da curandeira rank B, mas era improvável que um veterano de 3 anos do HSD cometesse tal erro. Kan Que naquele dia não foi morto pelo caçador de rank C, Song Xiao, mas por outra pessoa que estava com eles. Não havia provas sólidas, mas Annie Sanmin tinha certeza de sua teoria. San Jin-woo ressurgiu como um caçador de alto escalão. Yoo Jin testemunhou seu poder em sua raça e decidiu testá-lo na guilda de seu pai. Tudo se encaixou. Esta é uma grande notícia. Se San Jin-woo realmente era um caçador redespertado, os únicos que saberiam do seu verdadeiro valor seriam Yoo Jin e alguns outros. Conhecendo a imagem pública de Yoo Myung-han, o homem não aceitaria descuidadamente qualquer um em sua guilda, especialmente como membro fundador. Essa seria uma oportunidade de roubar um talento que aquele Yoo Myung-han tinha escolhido. Se ele derrotou o rank B Kan Que, ele está pelo menos acima de um rank B. Sua prioridade agora seria obter San Jin-woo antes que as outras guildas e, especialmente, Yoo Myung-han pudessem. A competição se tornaria feroz após o novo teste de San Jin-woo. Mesmo que o homem não fosse tão bem classificado, isso não importaria. Como seus números em todo o mundo eram incrivelmente pequenos, um caçador redespertado seria o alvo principal da imprensa. Só isso tornaria o homem uma fonte incrível de poder publicitário, que não poderia ser comprado com dinheiro nenhum. Essa era uma oportunidade que a guilda Baeko não poderia deixar passar. Bem, se ele já assinou o contrato com Yoo Myung-han, é tarde demais. Mas há uma pequena chance disso. O fato de San Jin-woo ter sido testado por portais rank C era prova. Havia uma boa chance de que não havia nada assinado ainda. Isso significava que a guilda Baeko ainda tinha uma chance. Não há tempo a perder. Annie Sanmin pegou o casaco em sua cadeira. Ji Seol, vamos embora. Ele precisava de seu braço direito para isso. E Ji Seol era um homem que Annie Sanmin confiaria com suas costas. E Ji Seol ficou surpreso. Senhor! Para onde estamos indo, chefe? Para onde você pensa? Recrutamento. Aspas. O próprio chefe está saindo para o recrutamento? Claro, isso não é permitido. Annie Sanmin rapidamente se virou para sair. E Ji Seol seguindo-o com a cabeça inclinada. Que estranho.
Desde que virou o chefe havia 2 anos, esta era a primeira vez que Annie San me saía diretamente para o recrutamento.